A oitava pode ser justa, super aumentada ou aumentada. Certo? Passando aqui. Então, no caso da... Desculpa, ele Pode intervir. falar. No caso, Natália, a oitava ela não pode ter diminuta e nem uma menos, não. Só aumentada e superaumentada? É, sim. Porque para ela se tornar diminuto, tem que ser em cima de um intervalo menor. E a oitava, ela não tem um intervalo menor. Ela tem o intervalo dela é apenas justo. Certo. Agora, para tornar aumentada, é em cima do intervalo maior de um intervalo justo. Por isso que ela pode se tornar aumentada ou super aumentada. Certo? Entendi. Então, todos esses intervalos que forem justos, eles vão ser justos ou aumentados. Certo. Eles Então, não no caso... ser... Diga. Então, no caso, uma quarta, uma quinta e uma oitava, elas não vão ter intervalos menores, não. Assim, menores que eu falo na questão de diminuto. Não. Esses aqui que são justos, eles vão ser justos, aumentados ou super aumentados. Eles Tá não vão bom? ser diminutos. Beleza. Valeu. Tá clareando, viu? A oitava aumentada, ela vai ter 3 semitons e 5 tons, Bruno. A quinta e a quarta, elas são exceções dos intervalos. As meninas explicaram no ponto passado. O padrão é esse que eu falei. As justas não são diminutas e nem super diminutas. Mas a quarta e a quinta, elas têm um... Como é que diz? Elas são um desvio do padrão. Então, elas têm que ser estudadas fora do padrão. Entendi. Entendeu? Uhum. Não, agora eu vou passar só umas dicas do que fazer para classificar os intervalos. Na hora da prova, do exercício, ou mesmo uma partitura, se você quiser fazer alguma alteração na partitura, precisa identificar o intervalo que está lá na partitura, certo? Uma quinta aumentada. Então, aqui são umas dicas para fazer esses tipos de exercício, certo, pessoal? Primeiro, que nem eu já disse lá no começo, a gente tem que classificar numericamente o intervalo. Descobrir quantas notas tem naquele intervalo. Que nem, eu acho que já foi o Bruno, que já deu uma dica em outra aula, que ele disse que eu contava nos dedos dentro do intervalo. É uma forma de classificar numericamente. Uhum. Depois, se o intervalo for que nem esse aqui do exemplo e tiver um acidente, você qualifica ele sem um acidente. Então, vamos dizer, esse aqui, ó, é Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Uma sexta, certo? Uhum. Então, acabei de classificar ele numericamente. O segundo passo seria classificar ele sem esse acidente aqui desse sustenido. Eu classificar ele como se esse sustenido não existisse. É uma sexta o quê? Uma sexta aumentada? Sexta maior. Pronto, uma sexta maior, sem um acidente, né? Sem um acidente, é. Agora, considerando o acidente. Sexta menor. Pronto. Fica bem mais fácil do que só olhar assim para o intervalo e interessante. Chutar, sei o quê. Mas eu sempre bato numa tecla que a pessoa estudar. Eu vi um cara dando aula na internet, eu achei bem interessante. É a ideia que eu tenho também, de estudar os bordões do violão.
Porque os eles são bem... Os intervalos dos bordões do violão são intervalo de quintas, né? Aí, o que acontece? Fica mais fácil você visualizar. Depois vou trabalhar isso com vocês. Porque ele segue toda uma lógica, sabe? Quando você coloca o dedo num canto, você imagina, você já sabe que o sexto grau fica ali, naquele intervalo, visualizando. Por isso que é bom aprender o violão. Não precisa nem tocar muito, não, mas pelo menos aquelas 4 cordas de cima, se você dominar, souber onde fica cada intervalo ali. Continuando aqui. Certo. Aí aqui embaixo temos 2 observações. Se as 2 notas do intervalo tiverem o mesmo acidente, você pode classificar o intervalo ignorando o acidente. Perfeitamente. Como assim? Vou só pegar aqui as figurinhas do outro exercício. Ele quer dizer o quê? Se as 2 notas tiverem um sustenido, eu posso classificar esse intervalo ignorando esse sustenido, porque se tem o mesmo acidente nas 2 notas, então fica a mesma coisa. Fica sexta. Exatamente. Perfeitamente. E se houver acidente dobrado, a gente torna ele simples para poder classificar. Só que isso aqui eu vou colocar na figurinha para ficar mais claro o que essa frase está querendo dizer, certo? Aqui. Pronto. Aqui o exemplo, né? Eu já tinha até colocado. Então, o primeiro passo é classificar numericamente. Então, tá aqui. Depois, qualificar sem o acidente. Certo? Depois, qualificar com o acidente, que é o que a gente já fez lá naquele slide anterior. Aqui eu só coloquei as figurinhas de como seria o passo a passo. Certo? Certo. E aqui é aquela última dica. Se as 2 notas do intervalo tiverem o mesmo acidente, você ignora. Quer dizer que uma coisa de estar assim, ou tá assim, ou tá assim. Se for o mesmo acidente, né? E se houver acidente dobrado, torne-o simples para ajudar a classificar. Por exemplo, o intervalo é esse. Vocês estão conseguindo acompanhar aqui a setinha? A primeira nota tem um sustenido e a segunda nota tem um sustenido dobrado. Aí você olha para esse intervalo e diz, meu Deus do céu, eu não sei classificar isso, esse sustenido dobrado vai me ferrar. O que é que eu faço? Aqui não é como se tivesse 2 sustenidos. É como fosse um ré. Então eu vou cancelar um sustenido daqui e um sustenido daqui. Vai ficar desse jeito. Uma nota natural e uma nota com sustenido. E aí você classifica esse intervalo e a classificação dele vai ser a mesma desse daqui. Certo? Você só fez simplificar os acidentes que estavam no intervalo, para você conseguir classificar. Então, galera, a aula era aí. Muito bem, Natália. Espero que tenham Parabéns gostado. pela aula. E, aliás, os demais colegas, todo mundo tá de parabéns. Essa interação de todos, cada um com a sua contribuição, a gente só faz aprender. Agradeço a participação de todos. Nós aprendemos até a aula com a criança, né? Pois é. As estrelinhas, as bolinhas. Pois é, eu nunca imaginei ver isso aí. Né? Essas bolinhas, estrelinhas. Às vezes a gente
Às vezes Pode é só falar. como é que se diz? Isso aí foi só um início para abrir a imaginação e começar a tentar outras coisas, né? Tipo, com esse símbolozinho para poder ensinar. Foi muito boa essa ideia. Bem interessante, para identificar. Bem interessante. E assim, além do conteúdo que ela passou, os recursos que ela utilizou foi de alto nível, né? Assim, abriu Sim. muita mente para quem trabalha com essas aulas remotas, né? Gostei demais, né? Eu não tenho nenhuma parte desses recursos, eu não sei nem como é que eu vou fazer. Eu tenho uma aula que é para me programar para me dar, não sei nem como é que eu vou dar, porque eu não tenho esses recursos assim para. Pois estava aqui para isso. Pois O é. interesse por isso também é isso. Um bom aprendizado para a gente. Luciano, Oi. eu tive que me rebolar muito na minha primeira faculdade para aprender a mexer com essas coisas. Sei o básico. Se você quiser alguma ajuda, tá? Entre em contato comigo no PV, certo? Olha Mas aí. aqui são todos programas simples, certo? Isso aqui é o PowerPoint, é um programa que tem todo o computador. O programa que eu usei mais assim foi o programa de partitura para formar o desenho dos intervalos, mas fora isso. Mas podia ter um guia só para isso, né? Para ajudar com esses recursos. Ou então, Mesmo. A gente poderia fazer um encontro para discutir sobre recursos